Bom dia a todas as pessoas. Nós vamos dar início agora, então, a um simpósio, um dos simpósios do USP Cidades Globais, que é um grupo, é um programa especial do Instituto de Estudos Avançados da USP, tá? Hoje o nosso simpósio se chama Saúde, Humanitarianismo e Gênero nas Cidades. E esse simpósio, ele está baseado na palestra da professora Debny Evans, e depois nós vamos ter um debate. As pessoas podem, quem está assistindo a nós, quem está nos assistindo no YouTube pode mandar perguntas por um e-mail que tá assinalado no evento, tá? A gente pode fazer a leitura das perguntas depois. E deixa eu ver aqui. E nós vamos ter também outras pessoas debatendo, fazendo debate presencialmente aqui ou virtualmente nesse ambiente. São pessoas que são colegas nossos, são pesquisadores, pesquisadoras do Instituto de Estudos Avançados da USP também. Para falar brevemente sobre a palestrante de hoje, é a professora Debny Evans. Ela é professora da Escola de Saúde Global da Universidade de Emory, que fica em Atlanta, nos Estados Unidos, e ela vai contar um pouco do trabalho dela, que é um trabalho bem complexo, bem contemporâneo, e está bem alinhado com uma das preocupações que nós temos aqui no programa de USP Cidades Globais, que é justamente os problemas, entender e procurar entender problemas, nos preocupar com problemas que as cidades grandes acabam proporcionando, ou problemas que estão escondidos nas grandes cidades, e muitos desses problemas são complexos, problemas que envolvem humanidades, direitos, saúde, e muitos desses problemas que já são naturais das cidades grandes, que são escondidos pela urbanização, eles foram agravados no momento da pandemia, no início da pandemia pela qual nós ainda passamos, tá? E principalmente pelas quarentenas, as imposições quarentenárias que nós tivemos, tá? Então, eu passo a palavra agora para a professora Debny Evans. Eu agradeço muito a presença dela e agradeço principalmente ao fato de ela ter aceitado falar em português. Ela é fluente em português, tem um excelente português, e isso vai tornar a apresentação dela até muito mais acessível ao nosso público que está principalmente assistindo a gente pelo YouTube. Então, professora Debny, eu agradeço a sua presença. Thank you so much for accepting to speak in Portuguese. It's a pleasure having you here to discuss such an important problem with our team and the audience as all. Thank you. Muito obrigada, é um grande prazer. Muito obrigada pelo convite. Estou muito entusiasmada para estar aqui com vocês hoje. E eu quero fazer desculpas porque eu não sou brasileira, eu sou dos Estados Unidos, então meu português eu vou falar algumas palavras erradas, talvez, mas espero que vocês me entendem. E se não entende, talvez pode perguntar uma coisa no final para clarificar uma coisa. Então, eu vou tentar o melhor que possível para fazer uma palestra que vocês podem entender. E um assunto que eu dou muito atenção, eu tenho muito paixão, e também eu tenho muita ligação com as coisas do Brasil. Hoje eu vou falar de uma situação dos Estados Unidos que aconteceu durante a pandemia, mas também, no final, talvez eu vou querer falar um pouco sobre meu trabalho no Brasil, que está ligado com esse trabalho também. Então, obrigado para todos vocês estar aqui. Eu vou tentar compartilhar a tela. Ok. Pode ver a tela? Sim. Sim, tá bom. Tá bom. Então, hoje eu vou falar, e a tela aqui estará em inglês, mas eu vou falar em português. Então, talvez seria uma mistura, mas eu vou falar em português para vocês tomara que entender um pouco melhor. Eu tenho aqui o meu Twitter, se você quer
me seguir ou quer mandar uma mensagem, isso é um jeito de entrar em contato comigo. Então, hoje eu vou falar sobre essa coisa de saúde, humanitarianismo e gênero, como o Dr. Lincoln falava, mas eu vou entrar numa conversa sobre os efeitos da pandemia de COVID-19 no parceiro, no violência de parceiro íntima. Eu vou compartilhar alguns resultados de um estudo que eu estava fazendo aqui com a minha equipe, que tem várias partes. Então, eu vou tentar apresentar um pouco de todas as partes, mas é um pouco complicado, mas eu quero tentar apresentar isso para vocês, para ver o que está acontecendo na minha cidade, aqui em Atlanta, nos Estados Unidos. Então, como o Lincoln falava na começo da pandemia, teve muita conversa, muita especulação que estava acontecendo, que as pessoas estavam com muito preocupação que o que vai passar, o que vai acontecer com essa coisa de pandemia. Em particular, todos nós lembra que era uma época de muita ansiosidade com tudo, e a gente não sabia quase nada sobre a doença de COVID, mas também como vai afetar outras coisas, muitas coisas na sociedade. Então, uma coisa que aconteceu era proteções de saúde pública, e vocês vão lembrar que teve muitas regras das cidades que passava, e era diferente, em lugares diferentes. Em alguns lugares era uma coisa muitas regras, que todo mundo teve que ficar em casa toda hora, não podia sair para fazer quase nada. E em outras cidades era uma coisa mais relaxado. E eu vivo em Georgia, em Atlanta, e isso é um lugar interessante para olhar, porque nós tivemos uma época que nós teve uma coisa de ficar em casa, mas nós estávamos na cidade que deixa passar essas restrições mais rápido. Então, o que eu queria fazer com essa pesquisa era olhar o efeito dessas restrições de movimento para ver exatamente o que aconteceu, em particular o efeito que teve em abuso da mulher e violência contra a mulher dentro dos parceiros íntimos, com os parceiros íntimos. Então, vamos lembrar que na começo a gente não sabia o que vai acontecer, o que seria a interação entre a coincidência de violência contra as mulheres e a pandemia, mas a gente sabia que muito rápido, muitos países em lugares começou falando que era um problema. Um exemplo aqui que eu falei nesse PowerPoint era em China. Teve uma reportagem que teve uma subida de caso de violência contra a mulher 300%, muito rápido. E isso também aconteceu no Brasil, teve reportagem de mais violência contra as mulheres muito rápido depois de começo de pandemia. Mas essas coisas era coisa não científica, era coisa de reportagem, de notícias, mas não era uma coisa sistemática, uma pesquisa sistemática. Então, a motivação de fazer esse trabalho para mim era saber e fazer um trabalho sistemático com as regras de pesquisa que nós usamos para entender mais os efeitos de pandemia e, em particular, os efeitos dessas restrições de movimento na violência. Então, nós tivemos 4 objetivos nesse trabalho, eu vou falar sobre cada um. A primeira era para entender a incidência, a começa de crime doméstica que aconteceu durante essa primeira parte de pandemia. E com isso, a gente estava olhando nos dados de polícia da cidade de Atlanta. Isso foi a primeira parte. Segunda parte, o segundo objetivo, para olhar na incidência de violência de parceira íntimo durante a pandemia, entre essa época de fevereiro até abril 2020. Eu falei que eu vou falar uma coisa errada.
no ano 20, Ótimo. estou tentando falar portanhol, porque é combinado espanhol e português. E no ano antes, né, para saber o que mudava, o que passava entre o ano antes e o ano de pandemia, que pandemia começou. E a gente estava usando um processo de Big Data, que é uma coisa de inteligência artificial, se chama Natural Language Processing. A terceira parte, o objetivo terceira, era para entender os fatores que estavam acontecendo na sociedade, para entender quando as pessoas estavam indo no hospital. Porque, se você se lembra, muitas pessoas não queriam ir no hospital, porque os hospitais eram cheios das pessoas com Covid. Então, a gente queria olhar o que era diferente com esses casos de violência e coisa de o que estava acontecendo, tipo, era usando uma coisa diferente, uma arma, uma faca ou estrangulação, uma coisa diferente do que antes. E a outra coisa que nós queremos fazer era olhar nessas coisas mais social e o efeito na vida das pessoas, na experiência que eles estão vivendo na vida. E então a gente conversava em entrevista com profissionais de saúde e também com sobreviventes de violência, para entender suas experiências pessoais. Então, esse primeiro objetivo, como eu falei, era para olhar nos dados da polícia de cidade de Atlanta. E o que você está vendo aqui era uma coisa de o que estava acontecendo com o tempo. Aqui embaixo, o que você está vendo são as semanas do ano de 2020, né? Semana 4, semana 10, assim. E se você entende, se você se lembra, em março foi quando começou essas coisas. Então, aqui era uma coisa de emergência. Isso era quando Organização Mundial de Saúde falava que essa é uma emergência mundial, que nós temos que pensar. Mas era umas semanas depois que nós tivemos nosso primeiro caso aqui em Georgia, no estado de Georgia. E depois disso, nós tivemos um estado de emergência do estado. E depois começou rapidinho ter essas restrições de movimento. Primeiro na cidade, na semana 13, e depois no estado inteiro, semana 14. Então, mas essa época de ficar em casa, nós se chama de shelter in place, ficar em casa, era uma coisa, um tempo bem curtinho em Georgia, você está vendo, só 4 semanas. E como eu falei, Georgia era o estado para abrir mais rápido do que os outros estados. Então, nós tivemos esse tempo curto de restrições de movimento, mas continuava a pandemia até agora, mas nós tivemos outras coisas acontecendo nossa cidade e no país também. Se você se lembra, nós tivemos um caso que ganhou muito atenção, que era um homem que se chama George Floyd, que era um homem negro que era matado pelo policial. E depois disso, nós tivemos muitas manifestações em todas as cidades, incluindo Atlanta. E aqui, algumas semanas depois disso, só 2 semanas depois disso, tiver um outro homem que se chama Rayshard Brooks, de Atlanta mesmo, que também era matado pelo policial. Então, isso era uma coisa acontecendo em nossa cidade, que teve muitas manifestações, e a mídia estava falando que nós tivemos muito crime durante essa época das pessoas na rua. Então, quando a gente foi olhar nos dados da cidade, da polícia, para ver do crime, nós queremos olhar no crime doméstica, né, violência contra as mulheres, mas também outro crime, porque deve ser narrativa que era mais violência, mais crime na rua também. Então, nós deu essa uma olhada nas primeiras 31 semanas do ano, desses dados que a gente ganhava do policial, que era disponível pública. E se você olhar aqui, o que você veja, aqui também são as semanas do ano,
e aqui a conta do crime. E nós estávamos olhando só nos crimes, se chama Type 1, que era crime mais sério, tipo matações, violência mesmo. E o que a gente observou, se você olhar aqui é o ano 18, que era aqui, 19, assim, e 20, ok? E a primeira 11, 12 são quase mesmo do que os anos antes. É quase o mesmo crime do antes. Mas o que aconteceu? Aqui, você veja, está subindo. E essa era exatamente quando nós tivemos essas ordens de ficar em casa, ok? E você veja, ele separa do que os outros anos, ele está subindo, subindo, e continua subindo até o final de análise. Então, o que aconteceu era que nós viu que os crimes domésticos era subindo durante esse tempo, quando as pessoas eram mandadas de ficar em casa. E também esses crimes domésticos subiu depois dessas coisas, dessas matações das pessoas negras em nossa cidade. Mas, quando a gente olhar no crime em geral, a gente não viu isso. Foi só os crimes domésticos que subiu, não crime na rua. Então, isso foi uma subida de 11% relativa dos anos antes. E nós tivemos, eu vou falar que nós já publicou um artigo sobre isso, então isso está disponível para publicar, se a gente tem interesse em ver isso. Então, eu vou continuar. A segunda coisa que eu queria falar era esse objetivo de ver essas coisas de polícia, olhar nos dados de polícia. Nós temos que pensar que isso era os casos que a gente chamava polícia. Mas, muitas vezes, as pessoas, mulheres que estão com experiência de violência com parceiro, não chamam polícia. Então, a gente queria ver o que está acontecendo com as pessoas. Eles estão indo no hospital, porque essas são coisas sérias. É uma coisa física, nesses casos. Mas se lembra que a gente não queria ir no hospital por causa do COVID, a gente teve muito medo. Então, a gente queria ver se também o visitante do hospital estava subindo, mesmo do que a chamada do polícia e os crimes que a gente viu na polícia, nos dados do polícia. Então, o que a gente falava e fazia era, a gente trabalhava junto com o hospital público na cidade de Atlanta, para ver como que era em 2020, relativo do anos antes, quase igual do que a gente fazia com os dados de policial. E nós usava esse método um pouco diferente, que era uma coisa de grandes dados, nós chamamos de big data, dados grandes. E usava essa coisa de computador, um algoritmo de computador, se chama Natural Language Processing, é processo de linguagem natural, que é as palavras que as pessoas usam. E o que a gente fazia era, nós pegávamos os recados do hospital, os recados medicais das pessoas, e a gente olhava nos palavras que os médicos e psicólogos usavam quando eles entravam o recado do encontro do paciente. E também usava essa coisa, se chama ICD codes, que são códiga diagnóstica, que os médicos usam quando está encontrando com uma pessoa. E também usava palavras natural, que nós sabemos que são ligados com essa experiência de violência. Então, tivesse 23 palavras que a gente pegava da literatura, palavras como violência contra as mulheres, violência com parceira íntima, abusos de marido, coisas assim, violência doméstica, e também 49 outras palavras que eram descrições de coisas que a gente usa quando fala. Oh, ele me bateu, palavras assim, chutou,
pegou essas coisas. E a gente estava procurando dentro dos recados medicais para ver quando essas palavras apareceram aí, para ver quantos casos tivesse. Então, isso era o processo que a gente usava. E o que a gente achava era que era claro e uma diferença significado que era mais violência em 2020 durante COVID do que do ano antes. E também a outra coisa que a gente achava era que tivesse mais casos do primeiro vez. Por exemplo, quando tem uma mulher que está com violência dentro do relacionamento, se ela tem uma experiência uma vez, tem uma probabilidade que ela vai continuar a experiência nisso, ela não vai sair do relacionamento. Sair desses relacionamentos são muito complicado, muito difícil. Mas o que a gente achava era que tivesse mais violência nova, da primeira vez. Então, isso era uma coisa muito interessante para nós, porque isso significava para nós que talvez COVID e a situação do COVID, os estressantes do COVID, era contribuindo em violência nova, que nunca aconteceu antes. Também a gente olhava em outras coisas para ver se tivesse uma diferença das pessoas e das vítimas, das sobreviventes, na verdade. E não tivesse uma diferença de idade, de quantos morreu, ou quanto tempo ficava no hospital. Também, para confirmar esse método que usava de Big Data, de inteligência artificial, a gente queria fazer uma análise um pouco mais tradicional para ver se também a gente achava isso. Então, a gente fazia uma análise que se chama Interrupted Time Series Analysis. Eu vou tentar falar em português. Análises de seriado de tempo de interrupção. E a gente olhava e usava essa coisa de as restrições de movimento, quando isso aconteceu, um evento específico que aconteceu, para ver se esse evento teve um impacto. E nesse método, a gente usava um pouco mais de tempo, de janeiro 16 até agosto 2020. Então, a gente teve mais tempo para ver se teve mais movimento e para ver exatamente o que aconteceu nesse momento. E quando a gente fazia, você vai ver que tem várias coisas que aconteceu com o tempo. Uma coisa é que, durante os meses de verão, que aqui é junho, julho, agosto, quando é mais calor, tem mais violência. Isso é uma coisa que aconteceu. E sempre acontece em todos os lugares. Quando é mais calor, tem mais violência. Então, você pode ver que cada ano tem algumas coisas assim, no meio do ano, junho, julho, agosto. Aqui, em 2020, isso era a época. E quando você dá uma comparação, não no mês do verão, mas no mês de março antes, você vai ver que, de verdade, teve um subida aí. Também a gente olhava nas vítimas nesse tempo para ver se era um pouco diferente. E a gente achava que, em geral, a vítima era 39 anos de idade, a maioridade, quase 70% era mulher, mas teve um pouco mais homem durante esse tempo de COVID do que antes. E nós estávamos olhando numa hospital pública que a maioridade são pessoas que identificam a raça de negro. E aí nós tivemos 74 de negro e 21 de branco e outro. E nós também olhava na coisa de como era, como recebeu uma machucada. E era uma coisa penetrado, que é uma coisa de uma faca, uma coisa assim, ou um blunt instrument, que poderia ser uma coisa como uma, não sei, uma pau, uma coisa assim. E pode ver que isso é um jeito que a gente era machucado. Assault, que é
pegando, uma coisa assim. Teve GSWE com arma, estrangulação, caído, essas coisas. Então, isso foi a segunda parte. A terceira objetiva era olhar nas experiências pessoal. E isso foi as entrevistas que a gente fazia com profissionais de saúde e também com sobreviventes de violência, mulher. E nós tivemos 12 pessoas com quem a gente fazia essas entrevistas de profissionais, que era médico de hospital, especializado em emergência, pessoas, psicólogo ou pessoas que trabalham, trabalhadores social, a gente se chama, e trabalhando nesse mesmo hospital. E achava 3 coisas dessas entrevistas, e essas aqui não são tudo, mas tem temas e um exemplo de cada tema. A primeira tema, essas eram as percepções desses profissionais, era que essas restrições de movimento fez que violência era pior, e piorou por causa dessas restrições de COVID. Um médico falava que teve uma subida em violência de parceiro íntimo, porque as pessoas era obrigado, ficam com a pessoa que estava abusando. A segunda tema aqui era que os profissionais teve muitos desafios fazendo o trabalho e, em particular, cuidando das pessoas com experiência de violência de parceiro íntimo durante COVID. Um outro médico falava que tivemos dificuldades em nossos recursos. Era muitos casas de mulher e criança, são casos que a gente pode ir morar temporariamente, e eles fechavam, porque não podia ficar com os protocolos de COVID durante a pandemia. E a terceira tema era que esses profissionais deu sugestões e recomendações como saúde pública podia melhorar no futuro. Essa é uma coisa de preparar para a próxima pandemia, ou também a pandemia está continuando, como a gente pode fazer melhor agora mesmo. Então, o outro médico falou, eu tenho uma pergunta se talvez uma campanha de relações públicas poderia ser útil, como se você tem estresse, se você precisa de ajuda, chama esse número e fala com alguém, para as pessoas se sentem que eles têm um lugar para ir ou conversar sobre essas coisas. Também nós fizemos a entrevista com sobrevivente, com 10 sobreviventes de violência de parceiro íntimo, e nós achávamos também 3 temas aqui. Eu vou falar sobre cada um. A primeira tema era que sobreviventes teve uma percepção, as percepções sobre os efeitos de COVID na violência mesmo, na experiência de violência mesmo. E a primeira coisa era que COVID criou as condições que violência podia subir, e isso era por causa de várias coisas, incluindo abuso de álcool e droga, controle dos abusadores e perpetradores, de controle às pessoas, e também estresse relativo com COVID, porque muitas pessoas eram desempregadas, muitas pessoas estavam trabalhando de casa, trancado dentro de casa, junto e muito tempo junto. As crianças estavam fora de escola, então também em casa. E também aqui nos Estados Unidos, nós estamos com crise de casa. Muitas pessoas estavam fora de casa ou não podiam pagar por casa, por causa de dinheiro. Então, essas coisas eram muito estressantes e criou essa situação de ter violência. Então, uma sobrevivente falava que controle. COVID deu ele uma oportunidade de fechar,
eu não sei como falar, uma coisa de cavalo aqui, você pode me ajudar, Lincoln? Tighten the reins. Could you repeat what's the expression exactly? Tighten the reins. So when you have a horse, Yeah. Cavalo, e você está empurrando no cavalo, sabe? Uhum. Nós não temos essa expressão em português, eu não conheço, pelo menos, mas... Permita-me ajudar, Lincoln. É para encilhar o cavalo. Encilhar, tá. Isso. Mas eu ainda não entendi exatamente a metáfora, porque eu entendi literalmente, mas eu não entendi a metáfora que ela quer passar. É como controle, né, que a Covid dá a oportunidade de controle desde que você assuma essas ferramentas. Exatamente. Perfeito, obrigado. É a tal da rédea curta, né? Levar em rédea curta. Sim, é isso. Perfeito, agora está claro. Obrigada. Essa é uma gíria, uma expressão que nós falávamos, tighten the reins. Então, fecha, fica mais apertado, o controle mesmo. A segunda coisa era que essas restrições de movimento fazia que as pessoas ficou em casal novo muito rápido. E isso contribuía a ter violência. E também, em relacionamentos que já existia, isso fez que a violência que já era presente ficou pior. Então, o que aconteceu? Como eu falei, muitas pessoas, nesse momento, era um momento de muita inseguridade. E vamos supor, uma pessoa estava começando a namorar com alguém, e de repente, muitas coisas estão mudando, e você tem que ficar em casa. Então, você está namorando e você fala, vamos fazer junto, vamos ficar, sim, vamos pegar apartamento e ficar junto. E também, se você é desempregado, ou você não tem muito coisas financeiras para passar esse momento, as pessoas ficam grudadas em outras pessoas, mas muito rápido, pessoas que não conheciam muito bem. E aí, depois, achava que, teve violência. A violência começou assim. Então, uma outra mulher, um sobrevivente, falava assim, e também, essa é outra gíria que talvez eu vou precisar uma ajuda, mas nós estamos aqui seria matado pelas essas pessoas abusadas. E não só é nós, são as crianças também, ela falava. Você quer dizer matado, assim, talvez é o que a gente chame de estamos rendidos, estamos sujeitos à mercê dessa situação. Sim, obrigada. Tá. A terceira tema aqui era, durante o COVID, esses sobreviventes teve experiência pessoal das buracos nos serviços sociais, incluindo em saúde, justiça e os serviços sociais especificamente especializado em violência de parceiro íntimo ou violência doméstica. E uma mulher sobrevivente ela estava falando que o parceiro estava atacando ela e ela chamava a polícia e ela foi na rua, ela fugiu na rua e ela falou, estou aí batendo na porta e o homem veio e ele fala, não, eu não vou sair. E a polícia falou, nós não vamos pegar uma reportagem. E ela falando, eu estou correndo para a minha vida agora. E a polícia falava, senhora, se você precisa de ajuda, você vai ter que voltar de onde você veio. E se você precisa de ajuda, você vai ter que cuidar melhor, você cuida melhor do que você está fazendo. Então, tipo, dando a culpa na vítima e não ajudando ela. Ela está aí fugindo na rua e a polícia não ajuda ela. Então, isso foi o trabalho que a gente fazia até agora. E isso foi muito trabalho intenso durante esse tempo, mas uma situação de crise mesmo. Então,
nós tivemos muitas lições que aprendi disso, mas um pouco de conclusões. Primeira coisa é que essas restrições de movimento piorou a situação de violência e às vezes criou situações novas de violência. E tem uma gíria que as pessoas trabalhando nesse espaço se chama de pandemia escuro, eu não sei, de sombra, uma coisa assim. Porque é uma coisa que está acontecendo, mas nós não estamos vendo. Então, para mim, uma pessoa que trabalha em saúde pública, eu penso muito importante que nós controle a pandemia. E essas coisas de restrições de movimento era com um bem sentido de controlar o COVID. Mas também nós temos que pensar nos outros efeitos. Então, no futuro, quando nós tiver... eu quero que a gente não quer pensar na pandemia do futuro, mas já nós estamos aí, monkeypox, ou qualquer outra coisa que vem no futuro. O que nós vamos fazer para fazer melhor? A lição, que lição nós podemos tomar desse momento de COVID e pensar no futuro, para não passar a mesma coisa no futuro. Então, isso é a primeira conclusão para nós, ou pergunta para nós. Outra coisa que nós aprendi era que nos hospitais tem protocolos que normalmente eles usam para medir e para fazer referência das pessoas que estão com experiência de violência. Mas quando o COVID chegou, ele parava totalmente de coletar esses dados e também essa coisa de referência. Então, nós temos uma palavra, uma frase que nós falamos em saúde pública, que se você não escreve, não aconteceu. Se você não documenta, não aconteceu. Então, se você tem uma pandemia e você para de medir uma coisa, isso não significa que isso não está acontecendo, mas se você não tem dados, você não pode responder, você não pode fazer nada. Então, é muito importante nesses momentos de pandemia e sempre que nós estamos recordando os dados dessas coisas e, em particular, para saber, o que aconteceu quando tem uma restrição assim, ou quando a pandemia entra, ou outras coisas. Outra coisa que a gente achava era que esses profissionais de saúde talvez precisa treinamento especializado e recursos, porque esses profissionais, eles sabiam que era um problema, e eles estavam fazendo o melhor do que possível em um momento muito, muito difícil. Mas também eles precisam mais ajuda, e também fora do hospital. E na comunidade, a gente precisava esse tipo de casa, eu sei, no Brasil tem uma coisa de casa de mulher brasileira, onde as pessoas que têm experiência de violência podem ir para ficar. E nós precisamos esses redes de segurança na sociedade sempre, mas particularmente nesses momentos de crise e emergência. Então, nós temos que pensar em jeito para subir esses serviços durante esses momentos de pandemia e emergência no futuro. Nós tivemos algumas recomendações que era sobre tendo um lista de recursos especificamente na comunidade para dar referência, para continuar de coletar esses dados durante esses momentos, subir conscientização do público, mas também dessas pessoas que estão trabalhando durante a pandemia, em particular as pessoas trabalhando nos hospitais. E para pensar sobre como agora nós achávamos essa coisa muito bonita da pandemia, que é essa coisa de Zoom. Estou aqui agora com vocês por causa de Zoom. Isso é uma coisa boa, que nós temos que achar como usar tecnologia e essas outras coisas de recursos virtual para melhorar essas situações, mesmo se as crianças estão fazendo escola em casa, mesmo se as pessoas estão trabalhando em casa, como nós podemos dar apoio de casa, de virtual, em outro jeito assim.
e para dar mais recursos para fazer essas coisas, serviços sociais. E, em final, eu quero falar que uma coisa sempre mais importante para mim é para dar, no meio dessas coisas, para sempre pensar nas vítimas e nas sobreviventes. Nós estamos vivendo com essas coisas e todos nós, pesquisadores, profissionais de hospital ou policial, outras pessoas que estão trabalhando, nós estamos aí encirculando eles. E nós temos que ter nossa sensitização do que eles estavam passando, porque essas eram as coisas traumáticas, violentas, e tem trauma, talvez tem coisas que machuca fisicamente, mas também emocionalmente, psicológico. E quando nós estamos entrando em contato com essas pessoas, você nunca sabe o trauma que uma pessoa tem. E uma coisa que eu sei trabalhando nesse espaço de violência contra as mulheres, e que nós sabemos que 1 em 3 mulher tem uma experiência de violência na sua vida. Se você está sentado numa sala agora, e você olha direito, esquerdo, você está vendo uma mulher que provavelmente tem uma experiência de violência. Então, isso é uma coisa que nós temos que ficar mais alerta quando nós estamos em contato com as pessoas, porque você nunca sabe o trauma da outra pessoa, para ter um pouco mais compaixão e para trabalhar mais nisso, porque isso é uma coisa que afeta todos nós, em nossa cidade, em como nós temos relacionamento com outros. Qualquer pessoa seria uma pessoa, um parceiro íntimo, uma amizade, um pai com filho, coisas assim, está em todas essas coisas. E se nós queremos parar com essa coisa de violência na sociedade, independente se você está pensando em violência contra a mulher ou violência na comunidade, na rua, você tem que pensar nessas coisas de ideias de gênero, o que é masculinidade, o que é patriarquia, o que são esses sistemas de opressão, tipo racismo, porque todas essas coisas estão ligadas em sistema de opressão, independente se está opressando uma pessoa melhor, uma mulher, uma pessoa negro, uma pessoa que tem desabilidade, uma pessoa diferente, LGBTQ, que identifica que gay, independente, isso são sistemas de opressão. E isso é uma coisa que nós temos que desligar e combater em todo esse trabalho. Então, também, eu vou parar aí, mas eu quero falar que não foi só eu fazendo esse trabalho, é muito importante que todo mundo entende isso. Eu tenho uma lista aqui das pessoas que são colegas muito importantes para mim, parceiros muito importantes para mim, que ajudavam com esse trabalho. Eu estou muito agradecido para todos eles. E também eu quero agradecer vocês. Eu estou muito feliz de ter uma conversa, um debate e falar com vocês. Então, obrigada. Muito bom. Muito bom. Fantástica apresentação. Trabalho importantíssimo. Muito claramente explicado. E ainda com esse presente, né, de ter falado em português, para nós uma coisa, assim, realmente fantástica. Eu agradeço muito à professora Debney e antes até de a gente passar para a parte de debates, né, eu queria agradecer também ao Jorge, a Larissa e a Sandra pelo apoio técnico aqui do simpósio e agradecer também aos colegas aqui do IA que estão aqui para debater com a gente dentro do link, né, que é as doutoras Amanda, Débora, Flávia, a Luciana, Marcela e a Tatiana e o doutor Marcelo também. Tá? O trabalho eu conhecia já o trabalho da professora Debney em parte, mas fiquei surpreso positivamente com a quantidade de dados e de
não só a quantidade de dados, mas assim, a inteligência no trabalho com os dados e nos outputs também, né, nas conclusões, nas interpretações. A professora Debney realmente fez uma abordagem inteligente, profunda, até empática e até carismática do problema, né? E são características fundamentais para esse tipo de trabalho. E nesse trabalho extremamente complexo, eu acho que ela conseguiu, de fato, além de tudo, constituir uma cartilha de gerenciamento de crise, né? Um guidelines para gerenciamento de crises, tanto para esta pandemia, futuras pandemias, ou em épocas sem pandemias também, para a vida normal, né? Por exemplo, eu achei muito interessante como a professora Debney conseguiu quantificar cientificamente aquilo que já era só empírico, né? E principalmente como ela criou um modelo, entre outras coisas, né? Se eu entendi corretamente, ela conseguiu criar um modelo que permite também estimar os crimes de violência que estão subnotificados, né? Os underreported crimes. E é um modelo de quantificação que pode ser usado sempre, é um modelo permanente, né? Que mais? Eu achei interessante também essa visão e o trabalho dela que acaba contribuindo também para a gente entender que uma pandemia como essa, ou qualquer pandemia, ela tem também o seu aspecto shadow pandemics, né, que é tem outra designação para isso, que é syndemics, ou sindemia, que é uma coisa que está cada vez mais bem caracterizada e nós não podemos mais fechar os olhos para isso, né? Bom, essa é a minha interpretação, eu gostei bastante do trabalho, e eu queria ouvir agora as perguntas que o pessoal mandou, que as pessoas enviaram, e também as opiniões aqui dos colegas, das colegas do IA. Então, eu abro para vocês discutirem, para a gente discutir. Inclusive, já tem até proposta de colaboração científica. Aqui já apareceu uma proposta de colaboração científica com a professora Debney. Pessoal do IA, vamos debater, discutir. O que vocês acharam do trabalho, da apresentação? A Lu está com a mão levantada. Vai lá, Lu. Oi, Lincoln. Luciana. Bom dia. Bom dia. Bom dia, professora Debney, professora Evans. Bom dia, Lincoln. Bom dia, meus colegas do IA. Bom rever vocês, sempre nessas discussões tão incríveis, né? Uma produção muito, muito, muito impressionante da professora Evans. Então, queria parabenizar a professora Evans. Eu, particularmente, também aprendi bastante, porque eu tenho estudado bastante violência contra a mulher já há uns 5 anos, do ponto de vista espacial, né? Eu sou urbanista e tenho espacializado os dados de violência contra a mulher na cidade de São Paulo, né? Nesses últimos, agora vai fazer 6 anos, e eu tenho 4 perguntas. Bom, antes disso, eu queria parabenizar o meu colega Lincoln, porque é tão bacana a gente poder ouvir, né, ver essa iniciativa de um colega homem, né, trazer esse debate sobre violência contra a mulher. Então, assim, queria parabenizar o Lincoln por isso, porque a gente só pode agradecer, né, a gente ter colegas assim sensíveis, né, homens, né, sensíveis a essa causa. Bom, queria perguntar, né, sobre essa literatura que existe sobre violência contra a mulher. Eu lembro que tem um estudo do IPEA que ele fez uma comparação. O IPEA, né, é um Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, né, do governo federal, né? O IPEA ele fez uma comparação entre os dados de violência contra a mulher entre o Brasil e os Estados Unidos,
E o que me chamou a atenção, para além do aumento dos casos de violência contra a mulher, é que as características, né, da vítima, né, mulher, eram diferentes entre os Estados Unidos e o Brasil. E, curiosamente, o aumento do número de casos de violência contra a mulher nos Estados Unidos, as vítimas eram mulheres que não trabalhavam fora, né? Eram mulheres que, donas de casa, enfim, né? Ou por alguma razão não conseguiam emprego fora. E o aumento de violência contra a mulher no Brasil, as vítimas eram em maior número mulheres que trabalhavam fora, né? Então, isso diz muito respeito, né, sobre a cultura, né, como a mulher é vista no Brasil, né, e os papéis que são colocados, né, assim, que a gente fala colonial e patriarcal, né, sobre a mulher no Brasil. Então, eu sei que você fez alguns artigos sobre essa comparação, né, ou uma reflexão sobre a violência contra a mulher no Brasil. Eu imagino que você deva ter uma opinião, assim, sobre essas diferenças, né, da violência contra a mulher nos Estados Unidos e no Brasil, né? A minha segunda pergunta diz respeito a, né, como você disse que é importante a gente usar, né, as ferramentas, né, da tecnologia, sobretudo não só para poder ampliar e conseguir ter um número maior de casos, que esse é um tipo de violência que tem uma subnotificação muito forte, né, uma subnotificação muito grande, e que a tecnologia, e a gente está dizendo, né, ferramentas que sejam remotas, né, que não faça com que a mulher precise necessariamente estar presente para fazer a denúncia, né, metodologias, por exemplo, como você mesmo diz, né, de data science, né, data analytics, web scraping e tudo mais, né, recentemente até eu vi um artigo que conseguiu capturar dados de violência doméstica no Twitter, né, e aí eu queria te perguntar quais são os limites, né, desse tipo de tecnologia, né, e quais são os potenciais, quais são as vantagens, né, porque existe muitos casos subnotificados, se esse de fato seria um aliado, vamos dizer, né, não o principal, mas talvez o aliado nessa ferramenta, né. Uma outra pergunta também que me ocorreu, né, você falou que é um shadow pandemics, né, uma pandemia na sombra, e de fato, né, quando a gente faz a espacialização das violências contra a mulher na cidade de São Paulo, a gente percebe que, por exemplo, 24 dos 96 distritos no município de São Paulo não possuem nenhum tipo de centro de atendimento da rede de enfrentamento à violência contra a mulher. Ou seja, né, a gente está dizendo aí praticamente, né, um quarto, né, dos distritos e de fato possuem atendimentos da rede de enfrentamento. Aí a gente está falando não só do executivo, como também do judiciário, né? E isso, vamos dizer, essa desigualdade espacial, né, no atendimento à violência contra a mulher, faz com que, de fato, existam mulheres que têm uma proximidade maior e têm benefício dessa proximidade, essa rede de enfrentamento, e outras mulheres que teriam muita dificuldade para poder ter esse atendimento, no limite que 3 distritos, eles têm 3 vezes mais violência que atendimento, né? E, por último, né, eu não sabia, mas você vem do estado da Geórgia, que é um dos estados que deu a grande virada, vamos dizer, né, nos Estados Unidos, para as eleições dos Estados Unidos, sobretudo no papel das mulheres negras, na conscientização das suas comunidades, né, para erradicar, vamos dizer, né, todo esse legado autoritário do Trump. E aí, gostaria você falou muito sobre essa questão do racismo, né, como esses dados, enfim, o papel dessas mulheres negras tem promovido, melhorado, ou ampliado a consciência sobre o registro dessas violências contra a mulher, né? Essa questão das lideranças negras tem ajudado.
Peço desculpas por ter alongado, mas queria agradecer, professora Ivans. Muito obrigada pelas perguntas excelentes para continuar a conversação. Então, eu vou tentar responder cada um. Então, sobre essa coisa de economia e comparação entre as mulheres, as vítimas brasileiras dos Estados Unidos, né, talvez você sabe que teve um estudo, uma pesquisa de alguns anos atrás, que era de Organização de Saúde Mundial, que se chama Multi-Country Study on Violence Against Women. E Brasil era um desses países. E pesquisadores de USP era parte disso, muito importante parte disso. Então, tem esse trabalho, e a coisa que eu queria falar sobre isso é de onde nós pega esse número de 1 em 3 mulheres no mundo, porque era uma coisa de fazer pesquisa com representativa de cada população em cada país, e teve de uma população de São Paulo, uma outra população de Pernambuco. Então, foi para fazer uma comparação entre cidade e lugar, ou cidade urbano e rural, mais menos da cidade. E pensando nessa coisa de o perfil, essa é uma coisa muito importante, porque o que nós sabemos é que as vítimas nos Estados Unidos têm mais probabilidade de ser preta, negro, ou para ser uma pessoa que identifica com não é branco, sabe? E também tem mais classe de pobreza. Isso é importante, porque é importante de entender como interpretar isso. Porque a coisa errada que algumas pessoas falam é que, então, isso é um problema, tem uma mentalidade de racismo e pensa que isso é um problema dessas outras pessoas. Não é um problema nosso, é um problema de pessoas menos de nós. Pessoas que não têm dinheiro, ou pessoas que não são da mesma raça das pessoas brancas. Por isso eu estou falando dessa coisa de racismo e esses sistemas de opressão, porque essa interpretação é totalmente errada. Essa interpretação é para para dar apoio para esses sistemas de opressão, entendeu? Então, nós temos que pensar no opósito. Por que essas pessoas têm essa experiência? São porque eles são mais vulneráveis, porque eles têm a situação de já estar em uma classe, um sistema de opressão, e aí não tem outra opção. Porque, como você falou, ligando com a sua outra pergunta sobre essa coisa de rede, nós podemos pensar, também está assim nos Estados Unidos, como uma sertão de serviços para as pessoas, né? Se você tem, pensando nessa coisa de geografia, e você vai pensar, para onde eu vou? Para onde eu vou? Se eu não tenho serviço perto de mim? E nós temos que pensar numa coisa bem pragmática. Se você é uma mulher que nasceu na comunidade, nunca saiu dessa comunidade, nunca foi fora, só de ônibus foi no outro vizinho, outro bairro, assim, mas nunca foi 10 quilômetros. Uma parte de centro de cidade poderia ser como um outro mundo para você, se você está morando na periferia, uma coisa assim. Isso é um mundo totalmente diferente. E se você está numa situação, vamos supor, você encontra... Eu fiz pesquisa no Brasil, e a gente perguntou, quando você encontrou seu namorado, seu marido? Encontrei ele no ônibus. Encontrei ele na escola. Ele é um amigo do meu primo, do meu irmão, uma coisa assim. E aí, você está nesse mundo muito pequeno.
E talvez você tenha um trabalho, talvez não, talvez você tenha apoio da sua família, talvez não. Mas se você está dentro dessa coisa, é muito difícil de sair. E muito mais difícil se você não tem condições financeiras, se você não tem rede de serviço ou rede de apoio social, né? É muito difícil. Então, uma coisa que nós, outra vez, um erro é para pensar que por que essas mulheres não saem desses relacionamentos? É porque não tem opção. Então, isso é nosso trabalho de ajuda a fazer essas opções. Então, segunda coisa, sobre a coisa de tecnologia, para ligar com isso, na tecnologia, ele tem a vantagem, também tem desvantagem, né? E tem perigo também, porque nessa coisa de violência, agora nós estamos vendo mais coisas de violência usando tecnologia, né? Para mandar foto ou vídeo da mulher, eletrônica, dar essas coisas de ficar, não sei como falar, stalking, né? Depois de ficar atrás de uma pessoa. Perseguindo. Obrigada. Mas a coisa de tecnologia que pode ajudar também, nós temos que ficar pensando nisso, como nós vamos combater essas coisas, mas também fazer coisas positivas. Um exemplo do meu trabalho do Brasil, eu tenho um parceiro, o professor Marco Signorelli, que trabalha em Curitiba. Nós trabalhamos junto com Sandra Prado na Casa da Mulher Brasileira em Curitiba. E nós estamos desenvolvendo um app do telefone e do website que seria um recurso para as mulheres. É uma coisa que você pode fazer, tipo uma escala para ver se você está em risco de femicídio, com 10 perguntas, assim. Isso é uma escala que nós temos aqui nos Estados Unidos, se chama Danger Assessment, e nós já traduziu em português, fez a validação em português, e nós estamos mudando essas coisas para desenvolver esse trabalho para as mulheres ter mais opções. Porque tem outra coisa que nós temos que pensar, talvez algumas pessoas não tenham acesso de geografia, né? Não é perto para ir aí, mas também tem outra coisa, que é a coisa de estigma e vergonha, que as pessoas não querem que as pessoas saibam. Se você é uma mulher de classe alta, e talvez você não quer ir na casa para se apresentar, falar, mas talvez você quer informações. Então, nós temos que pensar em muitas opções, em todas as opções para as pessoas. Mas a coisa mais importante que nós temos que pensar nessa coisa de tecnologia é a coisa de segurança da pessoa. Porque nunca nós queremos botar uma pessoa em uma situação de mais perigo, porque eles estão tentando achar uma ajuda. Então, nós sempre temos que pensar nessa coisa de segurança da pessoa. Deixa eu ver. A outra pergunta sobre a pergunta de racismo nos Estados Unidos e em Geórgia em particular. Uma coisa muito bonita dessa cidade, essa é a cidade onde nasceu Dr. Martin Luther King, que é um herói aqui, nossa cidade e também no mundo. E nós temos outros heróis, muitas heróis aqui contemporânea. Stacey Abrams, talvez uma mulher que você ouviu dizer, e ela está tentando ser o governo do estado. Em novembro nós vamos ter uma outra eleição e ela está aí para fazer, mas também tem muitas mulheres, porque a coisa assim em Georgia, em Atlanta, é assim. As pessoas... Tem um livro muito interessante, se chama Caste, pelo autor Isabel Wilkerson. E ela fazia uma comparação entre nos Estados Unidos, a Alemanha, na época dos nazis, e Índia. E olhando em Índia, no sistema de caste. Não sei se essa é a palavra, caste. Castas. E ela está falando tipo de uma hierarquia, ela está enfocada em uma coisa racial,
mas é uma coisa muito interessante, e ela fala como essas três sociedades se pegou um do outro, né, para fazer essas coisas, e colonialismo, e racismo, e essas coisas. Mas uma coisa que ela fala nesse livro é como, se você pensa em dois sistemas opressivos, de racismo e de patriarquia, você vai pensar quem são as pessoas no nível mais baixo. Pensando nessa interseção, você vai pensar em mulher negra. Por quê? Se você é mulher, dentro da patriarquia, você está mais baixo. Dentro do racismo, se você é negro, você é mais baixo. Então, mulher, negro, e isso é verdade. Se você olha, vamos supor, no coisa de saúde, olha no coisa de saúde, porque você veja essa diferença em saúde. Se você, aqui no meu estado, uma mulher negra tem, acho que 14 vezes mais probabilidade de morrer nascendo uma criança do que uma mulher branca. Por quê? É mesmo hospital, mesmo sistema de saúde, mesma todas as coisas, mas a situação da mulher seria diferente dentro da sociedade. Independente se você controla para a classe, para dinheiro, para a educação, ainda isso parece. Então, a coisa mais importante para saber é a filosofia de pensar na mulher negra aqui, nesse movimento, não de Stacey Abrams, do Stacey Abrams, mas também das ativistas aqui. E para entender, e o meu sentimento sobre isso é se você ajuda, se você dá apoio para esse movimento, e você pensa que mulher negra, historicamente, era embaixo desse sistema de classe, você vai ajudar todo mundo assim, né? Porque se tem justiça aqui, vai ter justiça para todo mundo. Não está tirando uma coisa de mim, como uma mulher branca. Para uma mulher negra, tem justiça, isso também para mim é justiça. Isso também vai ajudar todas as minhas irmãs de mulher. Então, isso é a ideia que às vezes a gente pensa errado, que se uma outra pessoa tem justiça, eu vou perder uma coisa. Não, eu não vou perder. Eu vou ganhar, na verdade. Porque o que a gente às vezes não veja, e o que é esse sistema de racismo? Está tirando de mim, o que está roubando de mim, né? O que esse sistema de patriarquia está roubando dos homens também. A gente não sabe, porque a gente não veja isso. Mas se nós estamos nessa luta de justiça para todo mundo, nós vamos ver isso. Então, aqui em Atlanta, nós temos um movimento muito forte de feminista negra aqui, e uma filosofia muito importante deles é uma coisa que, uma palavra que uma professora negra dos direitos falava, essa palavra que é interseccionalidade. Interseccionalidade. As interseções entre as identidades que as pessoas têm. E isso também não é uma coisa só de uma pessoa, é uma coisa de movimento. Então, com o individual, sim, é uma coisa de, sim, eu sou uma mulher branca, em esse jeito de branca eu tenho privilégio, na minha posição de identidade de mulher, talvez eu tenha menos. E outras pessoas têm posições diferentes, dependendo da identidade. Mas nós também temos que pensar nessas interseções nos movimentos. Então, uma coisa errada que às vezes que a gente faz é que nós pensamos, esse assunto é para mim. Eu sou uma pessoa que dá importância de direitos de aborto. Então, eu só penso direito de aborto, só esse assunto. É um assunto importante, mas também, talvez eu não estou pensando na clima, né? Ou talvez eu não estou pensando nos direitos das pessoas com disabilidade. Ou eu não estou pensando na outra coisa. Então, essa coisa de interseccionalidade de movimento, que nós temos que pensar também nos
nos movimentos que estão cerca de nós, mas talvez não me afeta se eu não tenho essa identidade. Mas a mesma coisa também me afeta. Então, isso é uma coisa mais complicada, mas... Sim. Muito bom. Perguntas complexas, explicação complexa também, complexas e completas, né? Muito bom. A doutora Flávia tem uma pergunta também, ela está na fila das perguntas e dos comentários. Obrigada, Lincoln. Bom, quero agradecer muito a palestra, professora, foi muito bom poder ouvir e aprender. Também agradecer muito o Lincoln por organizar o evento. E eu acho que eu formulei 4 perguntas, mas elas são mais simples, né? Eu tenho muita curiosidade em termos de metodologia. E você trouxe, assim, as questões temporais do estudo, mas eu queria saber, assim, qual que foi realmente o período todo que tomou esse trabalho, porque eu lembro que você falou que teve um estudo pré-pandemia, né? Uma parte do período pré-pandemia. Queria entender um pouco sobre as limitações do trabalho também. E você trouxe recomendações, implicações para políticas públicas, né? E eu queria entender se você acredita que elas podem ser implementadas em outras localidades, e se sim, quais são as adaptações necessárias, né, para as recomendações que você teceu. E, eu também fiquei curiosa pelo aplicativo que você disse, de alto risco de feminicídio, se você puder dar um spoiler para a gente, mas fico imaginando, uma pessoa que vai, busca esse aplicativo, faz as perguntas, tem a sua pontuação, e aí, se ela tiver com alto risco de feminicídio, né, o aplicativo oferece sugestões do que fazer diante desse resultado, e eu fico pensando assim, um pouco, talvez é mais uma reflexão mais para a gente conversar, mas eu acho eu fico tentando entender como que uma pessoa uma recomendação seja, vá até a delegacia e faça um boletim de ocorrência, alguma coisa assim. Mas eu fico pensando como essa pessoa vai chegar com um aplicativo e falar, olha, esse aplicativo me indicou que eu estou com alto risco de feminicídio. Eu acho complicado a gente tem fatos concretos de pessoas que sofreram violência e mesmo assim não são atendidas, né? Então, como que, talvez, em uma coisa assim tão diagnóstica, tão antecipando, as autoridades vão realmente levar a sério esse tipo de diagnóstico? Enfim, eu queria saber um pouco das suas reflexões sobre os possíveis impactos do uso desse tipo de aplicativo. Acho que é isso, por enquanto. Obrigada. Obrigado, boas perguntas. Então, sobre o tempo que a gente fazia esse trabalho, na verdade, a gente começou, quando o COVID começou, eu estava no basement da minha casa escrevendo esse propósito para fazer o trabalho, e desenvolveu muito. Com a primeira coisa que a gente fazia com a coisa de polícia, a gente teve a primeira 30 semanas, e a gente fazia quase no mesmo tempo, porque os dados da polícia eram disponíveis quase no mesmo tempo, muito 1 dia, 2 dias. Então, a gente fazia até 30 semanas, que era, acho que julho, uma coisa assim, e a gente fazia trabalho em agosto. E aí a gente escreveu e deu o artigo para fazer, porque a gente queria fazer o mais rápido do que possível. E os dados eram disponíveis. Do hospital era um pouco mais complicado, porque isso era uma coisa de... saúde é sempre mais devagar com os dados. Então, a gente olhava na época do fevereiro 2019 até agosto 19, e também fevereiro até agosto de ano 20. Então, a gente teve que esperar até quase dezembro do ano 20 para pegar esses dados. Mas também o que a gente fazia para fazer o algoritmo do Big Data, a gente pegava dados até ano 12 até 19, para
fazer o algoritmo e depois aplicar o algoritmo. Na coisa de entrevista com profissionais, a gente fazia entre agosto 20 até janeiro, fevereiro de 21. E com o sobrevivente, a gente ainda está fazendo a entrevista, porque essa foi a coisa mais complicada. É muito, muito, muito difícil de identificar essas pessoas e para eles ter a confiança de fazer a entrevista, e nós temos que ser muito sensível com isso. Então, também com as limitações, cada parte tem suas limitações. Com a coisa de dados de policiais, coisa boa, estão disponíveis. Coisas um pouco mais complicado é que essas eram os dados que era chamado de polícia. Então, nós não sabemos quantos não chamava, nós não temos um número disso para saber. E também, nós não sabemos o que aconteceu em cada chamada. Então, a gente não sabia o que passava depois, que teve uma pessoa que eles pegava, o que aconteceu com a vítima, essas coisas a gente não sabia. Então, nós não podemos falar. E também, eles chamam isso é uma coisa de crime, não é uma coisa de incidência de violência, de parceiro íntimo. E também, isso é uma coisa de crime doméstica. Então, talvez está inclusivo das outras crimes domésticos, tipo, entre da família, sabe? Vamos supor, era um pai e um filho, uma coisa assim. Então, essa parte não podia separar. Com a coisa de hospital, esses dados eram muito difícil, a gente teve que fazer muitas coisas de limpar os dados, e a gente fazia uma coisa como um reverse engineering para confirmar que esses casos eram positivos. Era muito processo de limpar esses dados. E também a gente teve hipóteses que vai ter machucada mais sério ou com instrumentos, com uma coisa mais severa. Pensava que talvez só as pessoas que foi no hospital, a gente não sabe sobre as pessoas que não foi no hospital, porque estava com medo de ir no hospital. Então, só as pessoas que estavam muito machucadas, que teve que ir, estavam aí. Então, se nós estamos vendo sim, tem uma diferença entre 1 ano e 2, talvez a diferença, na verdade, é mais, porque tem as pessoas que normalmente seriam no hospital, mas não foi por causa de COVID. Mas a gente não sabe. E as limitações sobre os dados qualitativos, teve um pouco entrevista, muito pouco entrevista, e só em um hospital. Com os sobreviventes, a gente pegou do hospital, mas também da comunidade. A gente usava Facebook para pegar as pessoas também. Então, essas são as limitações. Recomendações. Eu acho que a conclusão mais importante para nós era que é bem claro, porque tem outros dados, agora tem outras coisas do COVID, mas também de outras emergências do passado, quando teve a coisa de Ebola, também quando teve coisas natural, como furacão, nós tivemos furacão Katrina aqui nos Estados Unidos. E também você veja que sempre sobe violência contra as mulheres durante esse tempo, durante e passando esses eventos. Então, uma coisa que nós temos que entender é que isso é uma certeza. E se nós sabemos isso, não só de nossos dados, mas de outros estudos que já existe, então nós temos uma obrigação de fazer um planejamento quando essas coisas passam, o que nós vamos fazer. A pergunta final sobre o alto risco de femicídio, isso é uma pergunta muito, muito importante. E a primeira coisa é que o aplicativo que nós estamos desenvolvendo não é só de fazer
essa escala de alto risco, mas também, na verdade, o objetivo desse aplicativo é para fazer uma coisa, em inglês se chama safety planning, e planejamento de seguro da pessoa. Porque também nós temos que respeitar a autonomia da pessoa. Mulheres são pessoas total. Eles têm a sabedoria da sua vida, cada pessoa, e tem que fazer uma escolha da sua vida. Então, o que nós queremos fazer é não forçar uma pessoa, você tem que fazer, você não é obrigado de fazer uma coisa, mas nós queremos fazer que as pessoas tenham as informações que é ou precisa para fazer a decisão que eles querem tomar. Então, o que nós temos dentro do aplicativo, e nós temos também uma coisa de fazer safety planning, esse planejamento. Também nós temos muito recurso de lei, especificamente do Brasil, e quais são os leis do Brasil, os direitos no Brasil, quais são os recursos, e também dentro do aplicativo, agora é só em Curitiba, mas se alguém tem uma ligação para fazer uma coisa mais grande do Brasil, nós agradecemos, mas nós temos uma coisa do GPS, se você pode olhar usando sua posição onde você está, e você vai ver uma mapa que tem onde está o hospital, onde está a clínica, onde está a casa brasileira, onde está a policial, onde está essas coisas, para a pessoa saber onde eles podem fazer outra coisa, se eles querem, sabe? Então, mas isso é uma coisa muito complicada, nós estamos desenvolvendo esse app e nós temos que ver muitas coisas. A segurança da pessoa é a coisa principal, mas também não tem importância para você saber, eu tenho risco de femicídio. Agora quê? Vou fazer o quê? Né? Então, nós temos que também trabalhar junto com, tipo, o caso da mulher brasileira, os outros recursos de posto de saúde, para saber o que você vai fazer se uma mulher chega aqui, para as pessoas, psicólogo, outras pessoas que estão trabalhando direto com sobrevivente, se você usa essa coisa e você acha que essa pessoa tem um risco, agora vai fazer o quê? Agora você tem que ir na polícia, ou você tem que ir na justiça, e também aí a polícia tem que ter sensibilização, e também advogado, e também o juiz, para saber, você tem esse risco, agora eu vou te dar essa proteção, ou eu vou fazer essa ação para te proteger dessa pessoa. Então, porque é sistema, não é só, porque a coisa errada que às vezes a gente faz é bota toda a responsabilidade na mulher, na pessoa, quando nós temos que, todo mundo tem que ser uma ideia sobre isso, e como nós vamos fazer para não deixar a mulher no lado. Agora você tem risco, boa sorte. Não, nós não vamos poder fazer isso. Tá certo. Acho que tá muito bem respondido também. Agradeço aí pelas perguntas, resposta. Agora nós temos a pergunta da doutora Tatiana. Vamos lá. Agradeço a professora Debni, o doutor Lincoln pelo simpósio. É um tema fascinante que, infelizmente, demanda muita pesquisa ainda, né? E eu queria só fazer 2 comentários para ouvi-la sobre o que você pensa e, quem sabe, abrir frentes de colaboração. No programa de mestrado, que eu sou docente, que eu atuo, que é o mestrado em Cidades Inteligentes e Sustentáveis da Uninove, a gente tem algumas mestrandas que estão trabalhando esse tema, e uma delas, que já concluiu, então já é mestre, o objetivo dela era analisar como é que é a distribuição territorial do atendimento às mulheres e os dados de violência na cidade de São Paulo. E mostrar como é que esses números de atendimento, eles se correlacionam com a quantidade de centros de mulher que existem no território do município
e isso durante a pandemia. Então, foi um trabalho muito interessante que demonstra que, em grande parte das situações, as denúncias que chegam são muito mais relacionadas aos bairros próximos de onde esses centros de atendimento à mulher estão. E aí é que vem a outra pesquisa, só que essa ainda está sendo realizada, mas me chama muita atenção, que é a gente tem o programa Guardiã Maria da Penha, na cidade de São Paulo, na Secretaria de Segurança Urbana, e é um programa que tem evoluído bastante nesse atendimento à mulher, mas uma questão que se coloca é o quanto, muitas vezes, essa mulher chega pedindo ajuda, e a gente tem constatado, então isso ainda é objeto de pesquisa, mas é bem interessante, o quanto o próprio efetivo da Guarda Civil Metropolitana também comete violência dentro de casa. E o quanto isso exige uma capacitação do servidor para que ele esteja pronto para atender a essa vítima de violência, e como é que lida com essa situação. Então, eu estou bem curiosa para ver como é que essas pesquisas vão se desdobrar, mas são pessoas aí que, de repente, podem até entrar em contato contigo e ampliar, né, as possibilidades. Então, queria ouvir um pouco a sua opinião nesse sentido, de como é que vocês sentem que o pessoal está preparado para receber as vítimas de violência. E aí o outro comentário vai nesse assunto do aplicativo, porque também tem uma pesquisa que está ocorrendo agora, que eu tive conhecimento, de um software que está sendo desenvolvido para que essas vítimas de violência possam falar em cabines, sem ninguém para identificá-las, porque muitas ainda têm vergonha, têm culpa, têm medo, e aí isso traz uma questão que me preocupa sempre, porque o que eu tenho e aí são relatos de alunos, viu, professora Debne, são muitas alunas que sofrem violência e que vêm me contar e pedir ajuda. E aí você fala, como é que você pode garantir que essas ferramentas de tecnologia hoje auxiliem, amparem essas vítimas, mas principalmente que leve adiante, né? Até como a Flávia colocou, a gente se preocupa muito com o que vai acontecer, porque uma vez que você tem essa informação, o que você vai fazer com ela? A gente ainda tem um judiciário um pouco lento, e mesmo com as medidas restritivas, a gente tem visto casos e casos de feminicídio que só aumentam, e violência doméstica idem. Então, eu queria que a gente conseguisse um pouco além de olhar essas ferramentas de tecnologia, e é esse o trabalho que vocês estão desenvolvendo, então, parabéns, mas como é que isso pode auxiliar, porque, infelizmente, a maior parte das vítimas ainda são pessoas que essa tecnologia está muito distante, que, na verdade, o que elas precisam é um acolhimento, um amparo humano para aquilo que elas estão vivendo, e uma alternativa, porque também de nada adianta denunciar se você não vai ter nenhuma alternativa. Então, acho que o desafio desse tema de pesquisa é justamente a gente conseguir trazer todas essas vertentes para buscar propostas de solução, né? Então, é isso, só queria te ouvir, agradeço. Obrigado, muito importante essas perguntas também. Então, eu vou falar acho que, para mim, as duas perguntas estão muito ligadas, porque essa coisa de a percepção das pessoas de como seria atendido é muito importante. E eu fiz um trabalho com isso há algum tempo atrás, mas eu posso compartilhar. E a gente estava olhando nas percepções do Lei Maria da Penha e também o Lei Antifemicídio. Isso foi bem logo depois de Lei Antifemicídio. Uma coisa muito boa da Maria da Penha é que todo mundo conhece da Maria da Penha. Todo mundo.
100% sabe. Todas as pessoas do Brasil sabem dessa lei. Talvez não sabe de todas as partes ou as proteções, mas sabe do nome Maria da Penha. E isso está ligado com essa coisa de o que você perguntou na primeira pergunta, de onde tem esse centro de atendimento, tem mais caso, mais reportagem. Isso acontece. E também, talvez você sabe que parte da Maria da Penha era essa conscientização. Isso foi parte do lei para fazer essa coisa popular. E foi um grande sucesso, todo mundo sabe. E isso aconteceu quando fazia, um exemplo, telenovela, que teve uma história de violência, o que passa é que todas as ligações no número de crise vai mais, dobra mais. E depois passa mais, um pouco mais normal. O que a gente tem que aprender disso é que conscientização, informação é necessário, mas não é suficiente. Isso é o primeiro passo. Então, nesses lugares onde tem centro de atendimento, tá bom de ter, mas depois. É isso a pergunta. Então, quando eu fiz essa pesquisa de percepções, eu queria saber das pessoas que eram vítimas de violência, mas também as pessoas que não eram. O que você pensa dessa lei? E a gente achava algumas coisas muito interessantes. Nós estávamos interessados em dois setores em particular, mas também do governo. Então, se você está pensando nessa coisa de cidade, é muito o governo, o estado, é importante. O que aconteceu? Assim, nos postos de saúde, teve pessoa que teve experiência muito boa e também especificamente de violência, e também teve experiência terrível, que estava quase abusado dentro de postos de saúde. E a gente teve que olhar também, porque tem coisas que, é muito tempo de pegar uma consulta, eu tenho que esperar, eu tenho isso, que foi uma coisa de ou satisfação ou não com o posto em geral, mas também experiência individual, com violência ou saúde em geral, que era bom ou que era mal. E isso deu uma influência de como as pessoas pensavam no sistema de saúde, que é um sistema no Brasil que faz parte do governo. Ok? Isso faz parte do Estado, diferente do que nós temos aqui nos Estados Unidos. E também tem o direito de saúde no Brasil, na Constituição. Isso, para mim, é uma coisa muito bonita, você não sabe, nós não temos isso nem em papel. Então, mas a outra coisa mais era a percepções do lei. E essa coisa de femicídio apareceu muitas vezes em nossas conversas com as pessoas, que era, sempre eu estou vendo nas notícias, ou eu conheço uma mulher, a minha vizinha, que era abusado, fez uma coisa, foi na polícia, ela não fez nada, ou depois pegava ele, e ele voltou e ele matou ela. Uma história assim, muitas vezes a gente ouve dizer coisas assim. E então, a outra coisa que passava com isso era a coisa de a percepção do governo do Brasil. Então, nós fizemos um triângulo, né, de confiança no Estado. Por quê? Se você não tem confiança no Estado em cima, mesmo se você está falando do Estado do Brasil, nacional, federal, local, cidade, qualquer coisa, do governo, não tem essa confiança, você tem esses órgãos do Estado, que são o setor de direitos, justiça, polícia e saúde, posto de saúde. E esses são os lugares onde mulheres ou pessoas com experiência de violência estão tentando achar ajuda. Então, isso é uma coisa que nós temos que pensar. E nós temos que fazer muito trabalho com essa coisa de confiança, realizando que confiança é, se você confia em Stacey Abrams, a pessoa que você votou, ou o médico com quem você está falando na terça-feira sobre a doença no pé.
qualquer coisa. Porque, na verdade, essas pessoas, médicos que trabalham no SUS, são representantes do Estado. E nós temos que pensar isso como uma responsabilidade civil dessas pessoas, que eles estão representando o Estado e eles têm as mesmas obrigações do lei de direito de saúde, do lei de Maria da Penha, do lei de antifemicídio. Isso é uma coisa, para mim, isso é uma coisa de cultura que precisa de ter. Mas também, eu não sou do Brasil, então eu não gosto de falar que pessoas no seu país, você sabe o que vocês precisam de fazer, mas isso é a minha opinião. Outra coisa que eu queria falar sobre essa coisa, essa ideia de cabines falando sozinho às pessoas. Eu posso ver, talvez, um benefício disso, mas também uma coisa que é um pouco... Uma coisa para pensar é que, às vezes, quando pessoas fazem pesquisa de violência, particularmente minha experiência, e outras também falam isso com sobrevivente, e que muitas vezes as pessoas falam que isso é a primeira vez que alguém me perguntou sobre isso. E foi muito bom para eu falar sobre isso. E para eu ter essa experiência. Isso também, talvez, poderia ser uma experiência muito diferente de falar com policial ou falar com outras pessoas oficial quando você está reclamando uma coisa assim. Mas a coisa que, para mim, que nós temos que pensar é que nós não queremos revictimizar a pessoa outra vez. Porque se você tem que falar para a polícia, depois você tem que falar para o médico, depois você tem que falar no juiz, e depois você tem que falar não sei o quê, para pegar casa, para pegar apoio da rede, uma coisa assim. Nós temos que ficar sensitizado com isso, e talvez essa coisa de cabine é um jeito de não retraumatizar as pessoas. No mesmo lado, eu acho que essas tramas que as pessoas têm são coisas que, para não retraumatizar, sim, falam uma vez para a polícia pegar as informações, mas para a pessoa mesmo, eles precisam de ajuda, como você falou. Precisam uma pessoa para acompanhar esse acolhimento e essa coisa de... Isso é um processo de... É um processo que cada pessoa tem que passar. Agradeço. Sim. Tá ótimo, então. O debate está muito importante, muito agradável, e a gente, infelizmente, está chegando perto do horário final, né, do simpósio. Então, a gente tem ainda mais 2 perguntas, tá? São as 2 últimas perguntas do nosso simpósio. É uma do Dr. Marcelo e outra da doutora Luciana. Por favor. Assim, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos no YouTube, então falamos para o mundo inteiro. Primeiro, Lincoln, obrigado pelo convite. É um privilégio estar aqui. Eu sempre tenho a honra de ser convidado a participar com essas mulheres brilhantes que tratam do assunto com tanta sensibilidade e conhecimento. Bom, a minha questão é, de certa forma, apresentando um contexto e gostaria da sua opinião, da sua perspectiva sobre esse contexto nacional. Primeiro, vou me apresentar. Eu sou pesquisador colaborador do IEA, mas também sou coordenador de transferência de tecnologia do Núcleo de Estudos da Violência da USP, e também pelo Núcleo de Estudos da Violência, eu sou coordenador de um centro colaborador da OMS. O principal tema desse centro colaborador é violência contra crianças e adolescentes, mas pela temática do núcleo, pela largo tempo que eu tenho trabalhando com a questão da violência, é claro que eu já trabalhei com pessoas como a Vânia Passinato, que é uma referência em violência contra a mulher e feminicídio no Brasil. Mas a questão é o seguinte, a questão é que, quando você pensa em violência e segurança pública no país hoje, está sendo feita uma aposta forte em tecnologia. Então, as pessoas falam em drones, câmeras de segurança, a inteligência artificial como um elemento de segurança pública. Trazendo isso para a questão da violência de gênero,
Houve uma aposta durante a pandemia de Covid de que, usando a tecnologia para que as pessoas tivessem, as vítimas tivessem acesso a um meio de registrar a violência que estavam sofrendo, uma forma de indicar quem era o autor de violência, que isso contribuiria muito com a redução da violência naquele contexto de pandemia. Só que o que a gente observou é que os dados têm mostrado que a violência domiciliar e intrafamiliar, principalmente contra a mulher, aumentou durante a pandemia e não houve um aumento de denúncias coerente com esse aumento. Muito tem se discutido a razão, mas uma delas é que, muito bem, a pessoa pode até ter acesso à tecnologia, mas ela tem confiança que essa denúncia vai ser atendida, ela tem confiança de que o registro dessa denúncia vai gerar algum tipo de resultado. Então, hoje, no Brasil, a gente tem pessoas capacitadas do ponto de vista computacional, tecnológico? Tem. Nós temos, nas ciências humanas, pessoas para discutir a questão da violência, o impacto social dessas questões? Tem. A gente tem agentes públicos interessados e preocupados com a questão? Tem. Mas a gente não verifica uma real melhora nem na identificação da vítima. Hoje, aqui no Brasil, a gente tem o Disque 100, por exemplo, que é uma ótima ferramenta. Agentes de saúde são sempre elementos fundamentais para a identificação de vítimas, mas a gente ainda está patinando muito nessa questão. Então, eu gostaria, por favor, do seu comentário sobre essa perspectiva e, diante do conhecimento que você tem no mundo de ações que foram feitas, o que você acredita que pode ser um caminho aqui em âmbito nacional no Brasil? Obrigado. Uau, que pergunta! Isso é muito complicado, muito difícil. Também, em nossa pesquisa, nós tivemos algumas mulheres, porque a gente está começando a testar o aplicativo, essas coisas, e nós tivemos algumas pessoas que falavam que eles gostariam de ter a possibilidade de tirar foto e botar foto dentro do aplicativo do abuso de coisas, né? Fotos das coisas. E também queria, tipo assim, para falar uma reportagem, tipo assim, em tempo real, como dentro do aplicativo, para fazer gravações. Ele está fazendo isso, fazer gravações. Para mim, como eu sinto como isso, pessoalmente, eu acho que vem da minha experiência dos Estados Unidos, eu não estou confortável com isso, por várias razões. Primeira coisa é que aqui nos Estados Unidos nós temos uma lei sobre informações de saúde, que é uma lei federal, de como você pode transmitir e receber informações de saúde de uma pessoa. E como se você tirava uma foto, vamos supor, a minha cara, eu tenho uma coisa na minha cara, eu tiro uma foto, eu mando isso. Ou eu tenho uma X-ray do osso que está quebrado. Se eu mando isso são as informações privadas. E tem uma lei federal muito duro de quem pode receber isso. Eu não sei se existe uma coisa assim sobre as informações do quem pode mandar e também quem pode receber. Se sou eu que estou mandando, eu posso mandar, é minha, eu posso mandar para qualquer pessoa, mas se eu mando para o psicólogo não pode mandar para outra pessoa com essa lei. Então, para mim, isso é muito complicado por causa da lei dos Estados Unidos. Mas a outra coisa que eu acho muito importante, e você estava falando que sim, tem muitas pessoas, e nesse debate, tem muito lado desse debate, uma outra parte muito importante, que claro que tem no Brasil, eu acho que precisam umas pessoas falando da ética e direitos também, porque isso é uma coisa tem privacidade, né, das pessoas. Mesmo se a vítima querem a foto ou compartilha a foto,
quem vai guardar no futuro? Isso é outra razão, eu não gosto da ideia de ter dentro do aplicativo. Porque se nós temos esse aplicativo, nós vamos ter em onde? No iTunes Store, Android Store. Isso é uma coisa muito mais grande do que eu. E Android e iPhone, você sabe que quando você assina uma coisa do iTunes, check, I agree. Não, isso me dá muito ansiosidade, e tem muitas coisas, teve alguns casos aqui nos Estados Unidos de terrorismo, ou outras pessoas que usavam arma para matar algumas pessoas, e depois o governo está querendo entrar no telefone dessas pessoas. Então, eu posso imaginar situações, vamos supor, o homem mata a mulher, e depois a polícia quer entrar no telefone para pegar as fotos, as informações, ou da mulher, ou do homem, ou do vítima, ou do agressor, qualquer pessoa. Então, essas são coisas bem complicadas, que eu acho que nós temos que ter. Na verdade, aqui nos Estados Unidos, pelo menos, nossa lei está muito mais atrasada do que tecnologia. Eu acho que nós temos que dar informações, mais atenção em fazer polícia e lei que está mais ligado de onde nós estamos. Agora, eu estou falando, isso é uma resposta da sua pergunta, mas estou assistindo um programa de Netflix, se chama Intimicidade, em espanhol, Privacy, Intimicidade. Se você olhava a programa de Casa de Papel, é a mesma mulher que estava dentro desse programa, e ela faz parte de governo, é uma política, e ela tem uma situação onde um vídeo dela vai viral. Então, é uma coisa interessante. Mas eu acho que nós temos que muito mais conversa sobre isso na sociedade, todos os partes, tecnologia, ética direta, todas essas coisas. Ótimo. Então, agora, a última pergunta da doutora Luciana. Oi, nossa, puxa, obrigada, Lincoln, ainda poder fazer essa última pergunta. Temos pouquíssimo tempo, mas eu queria perguntar para a professora Ivans sobre as relações ou os nexos entre violência contra a mulher e representatividade feminina no parlamento, né? Aqui no Brasil, a gente tem apenas 15% de mulheres na Câmara dos Deputados, e eu vi agora que nos Estados Unidos esse número chega a quase 28%, ou seja, quase o dobro de representantes mulheres no Congresso Nacional, né? Nos Estados Unidos. Eu queria perguntar se isso pode ser um caminho ou se não é também suficiente. Obrigada. Nós temos nosso Supreme Court, não sei como falar Justiça... Corte Suprema, Supremo Tribunal. Corte Supremo Tribunal, nosso juiz Ruth Bader Ginsburg, alguém perguntou para ela quantas mulheres deveria ter na justiça, e tem 9. E ela falou, até 9, por que não? Então, quando eu penso em representação, isso é muito importante, mas não é suficiente também. E essa coisa, eu acho que muitas pessoas têm uma coisa que não estão confortável com tendo uma conversa assim, porque não tem uma garantia, se você tem uma mulher, que ela vai representar os interesses das mulheres. Isso é verdade. Tem mulher que não aqui em nosso Congresso, que não são feministas, que não trabalham na polícia que eu quero como feminista. Então, para mim, nós estamos ainda nessa coisa de binary, de homem e mulher, e para mim, eu acho que nós temos que pensar mais na filosofia feminista, que para mim, se eu tenho um representante homem que se identifica como feminista e vai fazer trabalho feminista, não é problema para mim, isso é bom. Mas também eu acho que
a liderança das mulheres são importantes. Eu sei que nós temos que tem problemas, não tem igualdade, a oportunidade não é igual ainda. E nós temos que trabalhar nessas coisas de individual, representação, mas também essas coisas estrutural. Porque estrutura, isso é a mesma coisa na academia, né? Porque nós estamos na universidade, o que você veja, quando você entra, eu estou em saúde pública, e nós temos, no nível mestrado, nós temos 90% mulher. Quando você vai em doutorado, é 10% mulher. Depois disso, quando você entra em pós-graduação, ou quando você entra na coisa de professor, nós ficamos com professor assistente, cada nível, menos e menos e menos e menos. Até quando você chega no pessoa presidente da universidade, ou uma pessoa assim, em liderança, tem muito pouco. Então, nós temos que pensar nisso e pensar o que está parando as pessoas de passar. E essas são coisas estruturais, não é uma coisa de potencial dos individuais, são as coisas estruturais. Então, eu acho que nós temos que fazer dois. Exatamente, muito, muito lúcida a interpretação. Bom, no geral, eu vejo aqui que a apresentação foi fantástica. O simpósio acabou, então, com a apresentação e o debate, né, e o debate também gerou uma extensão da apresentação, e os debates, os temas debatidos foram ótimos, né? Tudo isso aqui fez um conjunto bem enriquecedor. A nossa audiência também no YouTube, eu estou acompanhando aqui na outra tela, reagiu bem também, eu acho que foi ótimo. Inclusive, apareceu também uma proposta de colaboração científica para a doutora Debney. Eu recebi a proposta que depois eu repasso. Eu acho que vai ser bem interessante. E como a gente já tinha, né, um horário definido, a gente vai ter que encerrar, né? Nós temos que encerrar o debate, infelizmente. Mas esse debate, o simpósio vai terminar, mas o debate ele continua, né? Esse debate é interminável. A gente até gostaria que esse debate um dia pudesse não ser mais feito, né? A gente sonha com um dia que a gente não precise mais discutir essas coisas, porque essas soluções já estariam incorporadas na sociedade. Isso ainda não acontece, não sei quando vai acontecer, espero que aconteça um dia. Enquanto não acontecer, a gente continua o debate, seja dentro aqui de um simpósio semelhante a esse, que a gente pode continuar no outro dia, ou em outros eventos também, tá certo? E, por último, eu queria comentar aqui para a audiência, nossa audiência pública, né, que está no YouTube, o pessoal ainda pode mandar perguntas, mesmo depois do encerramento, ou propostas de colaboração também, no e-mail iearesponde@usp.br, está lá assinalado no próprio folder do evento. Então, muito obrigado, eu agradeço muito a professora Debney, fantástica apresentação, como eu já disse, agradeço bastante os colegas aqui do IA, e por hoje é isso. Eu queria saber se alguém mais tem algum comentário final. Tá ótimo, então. Obrigado, a gente encerra por hoje.